Jesus, o pão da vida. Pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. Porque Jesus deu a vida para deixar esses ensinamentos, porque tinham pessoas poderosas que não queriam que Jesus ensinasse o Espiritismo cristão para as pessoas. Por isso que ficou assim. O pão tá ligado a o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Aí vem o trabalho dos médiums. As pessoas vê espíritos, as pessoas interagem com os espíritos, os espíritos interagem com as pessoas incorporar os espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Aí tá ligado ao espiritismo cristão. Continuação. Nossos pais comeram. Sempre que haver comer, banquete, ceia, tá ligado aos ensinamentos. O maná. Maná. O que é isso? O maná físico é uma sombra. É uma premonição que viria o Messias. É nesse sentido. No deserto, que só tem pessoas sem fé, é nesse sentido. Como está escrito, um espírito fala pro médium, fala pro profeta. Profeta, médiums, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. O que iria acontecer? O médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma profecia. Isso é um trabalho mediúnico. Isso vira uma escritura. É nesse sentido. Deu-lhes a comer. Comer. Sempre que aparecer comer, banquete, ceia, remete a ensinamentos. Pão, pão. O Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. O pão remete ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Aí já começa o Espiritismo. As pessoas vê espíritos, as pessoas interagem com os espíritos interagem com as pessoas incorporar os espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Aí é os médiums, o espiritismo cristão. Do céu, céu, o plano espiritual. Tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas. Céu, da parte do bem. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão, porque o pão quem deu foi Jesus. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. O pão, ele remete ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Aí vem o trabalho dos médiums. As pessoas veem espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. O Espiritismo cristão. Do céu, céu, o plano espiritual. Tudo que é do alto é divino. Tudo que é de baixo é trevas. Céu, da parte do bem. O verdadeiro pão, pão, é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro.
O pão, ele remete ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita, aí já começam os médiums. As pessoas veem espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Do céu, céu, o plano espiritual. Tudo que é do alto é divino. Tudo que é de baixo é trevas. Céu, da parte do bem, o reino de Deus. É meu Pai, que é Deus, quem vos dá as manifestações espíritas, os milagres. Porque o pão, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, comeis a minha carne e a ler o livro, bebeis o meu sangue e a entender o que está escrito no livro. Pão remete ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Aí vem o trabalho dos médiums. As pessoas veem espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. De Deus é o que desce do céu. Céu, plano espiritual, tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas. Céu, da parte do bem. Desce, manifestação espírita, e dá vida ao mundo com as manifestações espíritas, com as encarnações, com os milagres. É nesse sentido. Então lhe disseram: Senhor Jesus, dá-nos sempre desse pão, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne e lê o livro, bebeis o meu sangue e entender o que está escrito no livro. O pão, ele remete ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Aí já entra o espiritismo. As pessoas veem espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne e lê o livro, bebeis o meu sangue e entender o que está escrito no livro. Pão, ele remete ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. O espiritismo cristão, as pessoas veem espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos. Dá vida. O que vem a mim jamais terá fome. Sempre que aparecer banquete, ceia, remete a ensinamentos. Jamais terá fome. Sempre vai ter ensinamentos. É nesse sentido. E o que crê em mim jamais terá sede. Sempre que aparecer fome, banquete, ceia, remete a ensinamentos. Jamais terá falta de ensinamentos. É nesse sentido. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes, tu não crê em mim? Aqui eu vou ter que continuar com um outro vídeo, porque não vai caber tudo nesse vídeo aqui. Vai ter continuação. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.